Jeremias 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas, os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco, e o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde os enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O engano dos falsos profetas. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai e não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Assim como a andorinha, a rolinha e o grou, todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até os meus profetas e sacerdotes agem desse modo, são todos impostores, oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre, ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei, não haverá mais colheita de figos nem de uvas, suas árvores frutíferas morrerão, tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então meu povo dirá, por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali, pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Jeremias chora por Judá. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda parte. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Jeremias 9. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana do deserto e me esquecer do meu povo, pois são todos adúlteros, um bando de traidores. Julgamento pela desobediência. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhecem. Diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer,
diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purificarei e os provarei como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas, e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio o bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Porque a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles, nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada, até que os tenha destruído por completo. Pranto em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiem. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se encham de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que Ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear. Ensinem umas às outras a lamentar. Pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois como todas essas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Jeremias 10. A idolatria traz destruição. Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer nenhum mal e nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Társis e ouro de Ufaz, e entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos feitos por hábeis alfaiates.
Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com o seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. O seu nome é Senhor dos Exércitos. A destruição que se aproxima. Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar. Pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nesta terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições. Finalmente sentirão minha ira. Minha ferida é grave e minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor. Por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam no norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. Oração de Jeremias. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o nosso próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não sejas severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, pois devoram teu povo Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. Jeremias 11. Judá quebra a aliança. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer aos termos de minha aliança, pois eu disse a seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão o meu povo e eu serei seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga: lembrem-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos de seu coração perverso, e porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nesta aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados, não quiseram ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor: trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles, mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades. Seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo.
Não chore mais por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir a meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos Exércitos, plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o mal e provocaram minha ira ao queimar incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado para matadouro, não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem e suas palavras, diziam. Vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles: eu os castigarei. Seus jovens morrerão na batalha e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora para o seu castigo.